E amada igreja, aqui abram as suas Bíblias no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 26. Vamos proceder à leitura a partir do versículo 6. Quando assim nos diz o Senhor, através da sua palavra. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram, para que esse desperdício, pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, disse-lhes, por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Mateus oferece aqui, na verdade, um relógio não cronológico dos acontecimentos daquela que foi considerada a última semana de Cristo, ou os momentos, ou os dias que antecederiam a sua morte em Jerusalém. E, embora não fazendo de uma forma cronológica, como alguns outros evangelistas, nesse ponto, Mateus insere aqui uma lembrança para descrever um banquete que se deu na cidade de Betânia. E, acima de tudo, também para descrever o gesto belíssimo dessa mulher, que apenas é chamada aqui de mulher, conforme o versículo 7. Porém, João já explica que mulher era essa. Aliás, apenas João que vai dizer quem era, na verdade, um gesto belíssimo de Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta. O que vemos no contexto dessa passagem é que, enquanto os líderes religiosos se reuniam para tramar como poderiam colocar a mão sobre Jesus Cristo, enquanto os inimigos de Cristo se preparavam, orquestravam para tirar-lhe a vida, vemos aqui os amigos de Cristo reunindo-se para mostrar o seu amor e a sua profunda devoção a Ele, revelando aquilo que 1 João capítulo 4, verso 19 diz, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Em resposta do amor, da graça alcançada pelos que estavam nesta residência, nessa casa, também no ato de amor, Maria responde ao Senhor em adoração. Ao juntar esses dois relatos, Mateus também mostra uma relação entre a adoração de Maria, chamada aí apenas de mulher, e a traição de Judas. Há um contraponto aqui entre a atitude de Maria e a de Judas, que também foi seguida pela mesma linha dos apóstolos. Depois do banquete em Betânia, sabemos à luz das Escrituras, que Judas então foi e procurou os sacerdotes e se ofereceu para ajudá-los. Aquilo que viria a ter concluído com a traição, com um beijo na face de Cristo, registrado lá em Marcos, ou capítulo 14, versos 10 e 11. Possivelmente alguns entendem que numa reação à repreensão de Jesus Cristo aqui. Quando olhamos para Maria e essa resposta de amor, e o modo como ela demonstra o seu amor, certamente alguns pontos ressaltam aos nossos olhos. Pontos esses que queremos considerar. A maneira como Maria demonstrou o seu amor, isso se reflete na maneira como ela revela isto em adoração. E é exatamente sobre este aspecto que nós queremos abordar nessa noite, um amor demonstrado. Vamos orar. Nós louvamos ao Senhor por esta hora de adoração, pelo momento que temos a Tua palavra diante dos nossos olhos, e temos a convicção de que assim como o Senhor inspirou os Teus servos no passado, para escrever esse relato desse maravilhoso encontro de Jesus Cristo naquela casa, onde ali foi adorado por Maria, que seja o mesmo Espírito que nos conduza à aplicação prática dessas verdades na vida cotidiana, na vida do Teu povo, na vida da Tua igreja neste momento. E em nome do Senhor Jesus é que nós oramos. Amém. Para aqueles que tiveram a oportunidade de estar conosco, cultuando a Deus nos 2 últimos domingos, perceberam que o nosso foco tinha a ver com a maneira como o culto estava sendo prestado a Deus.
E o que observamos ali, conforme o texto de Malaquias, é que o culto a Deus estava sendo desprezado. Eles levavam o coxo, o aleijado, o doente, o dilacerado. No texto da semana passada, Salomão, ali em Eclesiastes capítulo 5, fala sobre o perigo de caminharmos para a casa de Deus sem, contudo, guardarmos o nosso pé. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, olhando para essas duas últimas mensagens, há aqui um grande contraste. Ao contrário de Deus estar sendo adorado de qualquer jeito, ou com o pior que tinha, Maria então vem aos nossos olhos, na sua atitude, como de fato um amor demonstrado na adoração. Então vejamos esses 5 fatos que mostram a atenção na maneira como Maria demonstrou o modo de adorar ao Senhor de forma correta. E o primeiro fato a se observar é que Maria deu para Jesus Cristo o que ela tinha de melhor, ao contrário do que vimos na maneira cultica do povo de Israel no Antigo Testamento. Observe no verso 7, que na narrativa Mateus descreve: aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Observe que aqui Mateus, ele chama apenas de uma mulher, da mesma forma como Marcos nos informa que essa mulher, ela ungiu o Senhor Jesus Cristo. Mas no evangelista João, ele é muito claro em dizer que esta mulher era a chamada Maria de Betânia. Maria de Betânia, irmã de Lázaro e irmã de Marta, conforme João, capítulo 12, verso de número 3. Ali João descreve como sendo Maria. Então o que vemos aqui, conforme diz o texto sagrado, no verso de número 6, que ele estava na casa de um homem, a quem ele curara, que é chamado aí de Simão o leproso. Então Jesus Cristo encontra-se na casa de Simão o leproso, na cidade de Betânia, e ele participava aqui de um jantar. Esse Simão aqui certamente não era mais leproso, até mesmo porque se ele continuasse como leproso, não poderia estar servindo o jantar em sua casa e convidar as pessoas. Então o que vemos aqui é o pós, é o homem depois de ser curado. Se ele ainda fosse leproso, deveria estar isolado numa aldeia, longe da família, longe da sociedade, como a própria lei prescrevia isso. Então o que observamos aqui é que esse jantar, portanto, deve ter sido motivado pela gratidão de Simão e de Maria. Conforme vemos no texto, Maria que está num gesto pródigo de gratidão a Deus. O amor dela faz com que ela quebre um vaso de alabastro e derrame, como diz o texto, esse preciosíssimo perfume de nardo puro sobre a cabeça de Jesus. É a linguagem que Mateus usa para descrever um vaso de preciosíssimo bálsamo. Então ele fala aqui da importância daquele gesto de Maria como sendo o melhor que ela tinha. Porque na visão de Mateus, tratava-se de um vaso de alabastro cheio de preciosíssimo bálsamo. Ou seja, esse aspecto nos fala que Maria deu o que ela tinha de melhor, o de mais precioso, ao contrário do que vimos daqueles que estavam servindo a Deus com a pior parte do rebanho, ou das suas ofertas que eram levantadas a Deus. E o perfume havia sido extraído do puro nardo, isto é, das folhas secas de uma planta natural do Himalaia. Então era valiosíssimo. Aliás, Judas inclusive vai mensurar aí mais ou menos o valor daquele vaso de alabastro que foi quebrado e derramado sobre a cabeça de Jesus. Maria então aparece, não só aqui, esta Maria que é descrita aqui, ela aparece 3 vezes nos evangelhos. E em todas as ocasiões, curiosamente, ela está aos pés de Jesus. Se não, observe que em Lucas capítulo 10, verso 39, ali ela está aos pés de Jesus Cristo com o propósito de aprender. Inclusive foi censurada pela sua irmã Marta. Em João capítulo 11, ela está aos pés de Jesus Cristo chorando, em função da morte do seu querido irmão Lázaro. E aqui vemos ela está aqui aos pés de Jesus Cristo para agradecer. Maria, na verdade, era uma mulher profundamente espiritual. E ela encontrou a sua bênção aos pés de Jesus Cristo. Colocou aos pés dele em outros momentos o seu fardo, a sua angústia. E agora ela oferece aquilo que ela tem de mais precioso. Maria deu o seu melhor para Jesus Cristo. Maria entregou o melhor que tinha para o Senhor e o adorou
o adorou como a dádiva, a mais preciosa na visão daqueles que encontravam-se naquela casa. Certamente, então, o ato de Maria foi um ato de amor e de devoção, e ato esse que espalhou toda uma fragrância por toda aquela casa. O que observamos aqui é que Maria, em vez de ungir o corpo do Senhor, depois da sua morte, ela o fez antes da morte. Aliás, o próprio Jesus Cristo diz isso, conforme observamos no verso de número 10. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Verso 12: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Foi o último ato de amor demonstrado antes que o próprio Jesus Cristo fosse crucificado. É evidente que, conforme vemos no próprio contexto, esse ato ou este gesto de dar o melhor para Jesus Cristo foi mal interpretado e criticado, não só por Judas, mas por todo o colégio apostólico. Mas isso não é raro. Isso acontece quando nós damos o melhor para Jesus. E muitas vezes somos censurados até por aqueles que amam ao Senhor, ou dizem que amam conosco. Mas você vai dar isso? Você vai entregar isto? Você vai entregar essa oferta nesse valor? Não dá para tirar um pouco? Você vai dedicar o seu melhor tempo? Você vai sacrificar o seu tempo para dar isso a Jesus? Grave bem. O ato de Maria marca-nos com esta imagem forte. Ela deu o que de melhor ela tinha. Não é o que sobrava. Não era o que restava a ela, mas o melhor. Mas um outro aspecto que mostra esse ato de amor de Maria, vemos no verso 8 e 9, quando nos é dito no texto sagrado: vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Em segundo lugar, o ato de Maria foi um ato que ela deu sacrificialmente. Maria deu não só o melhor que ela tinha, mas ela foi ao sacrifício, usando a própria ideia do texto. Observe que aquele perfume foi avaliado inclusive por Judas. Isso está lá na narrativa escrita por João no capítulo 12, versículo 5. E lá no texto João diz que esse valor seria aproximado de 300 denários. Que representava, na verdade, 300 denários representava um ano de um trabalhador comum. Um ano de serviço. Então ela deu sacrificialmente, ela deu um ano de trabalho, que em poucos momentos, segundos, praticamente minutos, de sepultura. Ela deu o melhor, ela deu de forma sacrificial. Assim como Davi, entendemos que Maria recusou a dar ao Senhor o que não havia lhe custado coisa alguma. Isso está lá em 2 Samuel capítulo 24, verso 24. Quando alguém ofereceu o campo para Davi, ou ofereceu para que Davi sacrificasse a Deus, ele dizia: eu não vou dar a Deus aquilo que não me custe nada. Quanto é, eu vou pagar. Então, o mesmo espírito de Davi, de dar o melhor para o Senhor, de dar de forma a custar algo, Maria também faz isso. E custou aquilo que seria um ano de trabalho, ela deu. E é chamada aqui por Judas e os demais discípulos. E diz o texto sagrado que Judas e os demais discípulos ficaram indignados com aquela atitude e considerou o seu gesto de amor a Jesus Cristo como um desperdício. É a linguagem usada por eles. Vendo isso, indignaram-se os discípulos. Verso de número 8. E disseram: para que esse desperdício? Eles culparam a Maria de ser desperdiçadora, culparam a Maria de administrar mal os recursos, porque estava usando aquilo para Jesus. Olha que absurdo. Eles murmuraram contra ela, dizendo que aquele alto valor deveria ser dado aos pobres, conforme vemos na própria sequência do texto, verso de número 9. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Para que desperdiçar? Para que esse sacrifício, Maria? A gente pode aplicar isso de uma forma melhor. Investir para o Senhor é a pior coisa. Em vista dos pobres, disse Judas. Judas criticou Maria, conforme o relato de João, por desperdiçar dinheiro. Mas conforme nós vemos na própria linguagem do texto sagrado, que ele, na verdade, não estava com interesse em pobre coisa alguma. E muito menos em Jesus Cristo. É curioso como Judas critica Maria por ser desperdiçadora, ao passo que o próprio Judas desperdiçou a própria vida, conforme vemos o final da vida de Judas. O que Maria fez foi único em criatividade.
régio em sua generosidade e maravilhoso em sua atemporalidade, assim afirma William Mendes, um comentarista bíblico. É exatamente isso que acontece. Há um adágio que diz o seguinte, que você deve amar as pessoas e usar as coisas, a bem inclusive dessas pessoas. Mas lamentavelmente a nossa sociedade tem se utilizado das pessoas para ter coisas. É preciso entender que as pessoas valem mais do que as coisas que nós temos. Muitas vezes o nosso amor está pegado e temos medo de desperdiçar, porque não queremos investir, quer seja em pessoas, quer seja do próprio reino do Senhor. E aqui vemos um exemplo maravilhoso que Maria dá-se de uma forma sacrificial. Mas há um terceiro ponto a ser observado no texto, visto no verso de número 7, quando lemos que ela aproximou dele, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que ele derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Qual era o propósito de Maria? Agradar o Senhor. E esse é o terceiro ponto que podemos observar. Maria tinha uma intenção clara. Ela buscou agradar ao Senhor Jesus Cristo. Maria demonstrou seu amor por Jesus Cristo de uma forma sincera. Maria não ficou preocupada com a opinião das pessoas à sua volta, o que diriam. Por certo, ao elaborar, ao pensar o modo como ela faria isso, certamente poderia ter vindo à sua memória que aquilo poderia ser objeto de crítica, como de fato aconteceu. Mas Maria não se preocupa, ela tinha um propósito, agradar o seu Senhor. Ela não estava buscando aprovação, Maria não estava buscando o aplauso das pessoas, e nem recusou diante das críticas, daqueles que criticavam da maneira como ela se entregava demais em adoração ao Senhor Jesus Cristo. De fato, irmãos, o amor ele é extravagante, ele sempre excede, e assim acontece com Maria. Maria, ela destaca aqui um vívido contraste entre ela e a maldade dos principais sacerdotes e a vil traição de Judas e a falta de compreensão dos discípulos, que era um ato de amor, era um ato de culto, era um ato de adoração, é um ato de gratidão, e ela agradece ao Senhor dessa forma exagerada, extravagante para alguns, ou no dizer de outros, desperdiçadora. Mas Maria tinha um foco, ela tinha como propósito agradar ao Senhor. É importante observar que toda vez que Maria procurou fazer algo para Jesus, ela foi mal compreendida. Este é o terceiro relato de outros dois. Se não observem bem, eu creio que os irmãos lembram. Lembra a ocasião quando Marta recebeu Jesus Cristo em casa, Marta e Maria, e o que acontece com relação à visão de Marta para com Maria? A sua irmã Marta não entendeu a atitude de Maria quando ela sentou aos pés de Jesus Cristo para ouvi-lo. Judas e os outros discípulos do texto sagrado, eles não entendem quando Maria ungiu a Jesus Cristo, e os seus amigos e vizinhos também não entenderam quando ela saiu de sua casa para encontrar Jesus Cristo depois da morte de Lázaro ou do sepultamento, conforme registrado no Evangelho de João capítulo 11, versos 28 a 31. Essa é uma grande realidade. Quando damos a Jesus o primeiro lugar em nossa vida, e aquilo que ele exigiu de nós, conforme Mateus 6,33, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Mas é curioso que quando buscamos a Deus, quando colocamos Deus como prioridade na nossa vida, quando temos como propósito agradar o Senhor, nós poderemos ser também mal compreendidos por aqueles que estão ao nosso lado. Podemos ser até, quem sabe, criticados, como esta mulher foi, e criticados por aqueles que diziam segui-lo. É curioso como eles criticam a Maria. Maria o presenteou com generosidade, Maria o presenteou com amor, Maria o presenteou com o propósito de agradar o Senhor. Maria não se envergonhou de demonstrar amor por Cristo de forma aberta. Em quarto lugar, Maria também demonstrou amor em tempo oportuno. No verso 7, já lido, e o verso 8, diz que os discípulos indignaram e disseram que aquilo era um desperdício. Mas o que acontece é que Jesus Cristo entende a posição de Maria e diz: não, ela fez no tempo certo. Porque o próprio Jesus Cristo diz, sabendo disso, verso de número 10, disse-lhe: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me temos. Maria entendeu o tempo certo.
Ela entendia que não podia passar da hora, sob pena de perder uma grande oportunidade de demonstrar gratidão a Jesus Cristo, reconhecimento do seu senhorio, por tudo aquilo que ele fizera na sua família e em sua própria vida. Então Maria demonstra amor em tempo oportuno. Maria demonstrou o seu amor generoso a Jesus antes da sua morte, como o próprio Jesus Cristo diz no próprio texto. E aliás, Jesus Cristo diz que na verdade ele estava antecipando, preparando-o para a sepultura. Isso é muito claro no próprio texto. Jesus Cristo diz, verso 12: pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. É curioso quando olhamos as narrativas dos evangelistas, que outras mulheres também foram ungir o corpo de Jesus Cristo, mas quando chegaram lá, ele não estava mais naquele lugar, pois havia ressuscitado, conforme o relato do próprio texto de Mateus. Diz que elas foram para você. Então o amor não pode passar da hora. Ao momento certo, e lamentavelmente muitas vezes nós demonstramos o nosso amor como Davi demonstrou a Salomão, ou melhor, a Absalão, tarde demais. Muitas vezes enviamos flores depois que a pessoa morre, quando já não pode mais ser o seu amor. E Maria entendeu que aquele era o momento de expressar o amor por Jesus Cristo. Jesus não criticou os discípulos porque eles se importavam com os pobres. Aliás, isso está no texto, verso 29. Quando ele critica os discípulos, ele diz: porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim não. Mas a mim nem sempre me tendes. Jesus Cristo estava criticando auxílio aos pobres, mas quando Jesus Cristo usa essa preocupação, ele está dizendo que a preocupação para com os pobres é a preocupação dele também, e devemos fazer o mesmo. Mas aqui ele estava dizendo que antes eles estavam desperdiçando uma oportunidade para adorá-lo, e que os pobres eles teriam continuamente diante deles, e eles teriam outras oportunidades para apresentar um gesto de gratidão, de ajuda, de contribuição, de amor demonstrado em ajudar os pobres. Mas ele era aquele momento. Então o amor não pode esperar. Certamente para com os pobres eles teriam inúmeras oportunidades de ajudar, mas nem sempre de adorar aos pés de Jesus Cristo e de preparar o nosso fundamento. Então Jesus Cristo diz: ela fez o melhor. Ela entendeu que esse era o momento. Então o que vemos aqui é que Maria de fato amou em tempo oportuno. Ou Maria demonstrou seu amor em tempo oportuno. Isso é um chamamento para nós. E quando pensamos no reino de Deus, nas coisas de Deus, depois, o meu tempo não está agora, mas o ano que vem eu prometo que eu vou fazer mais. O ano que vem eu vou me envolver mais. O mês que vem, esse mês com Deus mais pouco. Maria se levanta diante de nós como um grande exemplo. E Maria revela que ela amou a Jesus Cristo em tempo oportuno. Quando é o tempo, você vai demonstrar realmente que ama o Senhor. Vai esperar, talvez assim como aquelas mulheres que foram para colocar bálsamo sobre Jesus Cristo, preparar o seu corpo, tem a infeliz realidade de ver que já passou. Porque diz o texto sagrado lá em João, capítulo 16, que quando elas foram, Jesus já não estava mais lá porque ele havia ressuscitado. Em certo sentido, Maria demonstrava a sua devoção a Jesus antes que fosse tarde demais, enquanto o Senhor ainda estava vivo. O seu gesto de amor, o gesto de adoração, foi um gesto público, foi um gesto espontâneo, foi um gesto sacrificial, generoso, um gesto pessoal, um gesto desembaraçado. Jesus, então, diz aquilo, me chama aquilo de povoação. Observe como Jesus Cristo coloca essa expressão. No final do verso 10, ele diz: ela praticou boa ação para comigo. Quantas ações Jesus Cristo demonstrou para com aqueles que aproximavam dele, nas mais variadas situações. Maria se destaca dentro daquelas de muitos que foram abençoados por Jesus Cristo. Ela tem uma boa ação para com Jesus Cristo. Tanto é que Jesus Cristo diz, Jesus Cristo elogia, inclusive defende das críticas que os discípulos e principalmente Judas fizeram contra ela, de que ela era uma desperdiçadora. Mas em quinto e último lugar, Maria também foi elogiada por Jesus Cristo.
Veja o verso de número 10. Ele diz que ela praticou boa ação para com ele. E no verso de número 13, Jesus continua dizendo: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Que elogio ele coloca sobre Maria, no sentido de entender, ou no sentido de caracterizar que de fato é um ato tão belo que Maria realizara para com o Senhor em adoração, ao ponto de que isso não seria mais esquecido. Jesus chamou o ato de Maria de boa ação e diz que esse gesto deveria ser contado no mundo inteiro, conforme o verso 13, e que deveria ser pregado isso. Maria certamente não fazia ideia de que essa demonstração de amor a Jesus Cristo naquela noite seria uma bênção para os cristãos de todo o mundo, um exemplo de adoração, de dedicação ao Senhor. Para concluir, eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro, quando o amor é verdadeiro, sempre ele deve ter uma certa extravagância. Sempre deve haver nele uma certa extravagância. Observe que Maria deu a Jesus Cristo algo tão valioso como isso que ela fez, foi inclusive intitulado pelos discípulos como um ato de extravagância e desperdício. Essa é a verdade, irmãos. O nosso amor por Jesus Cristo nunca calcula jamais. Nunca pensa o pouco que pode dar, mas o quanto que podemos contribuir. E mesmo depois de dar, ainda julgamos que é pouco para o Senhor. Sim, o amor não calcula quando ele é verdadeiro. O amor sempre ele é extravagante, desse uso do termo aqui. Pode ser extravagante para alguns, pode ser desperdício para outros, mas para aqueles que amam ainda é pouco. Não que Maria estivesse aqui pagando aquilo que Jesus fizera por ela, mas esse é um ato de reconhecimento. Aliás, é isso que Paulo diz: um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aqueles que por ele morreram. O amor de Jesus Cristo deve sempre impelir-nos a uma resposta rápida de um amor profundo por ele, não como meio de pagamento, mas como gratidão, como reconhecimento, como valorização do status que agora temos diante de Deus por causa de Cristo. Maria fez isso, ela não calculou. Em segundo lugar, observamos que a nossa oferta então nunca será demais para o Senhor. Um presente nunca é uma realidade quando podemos dá-lo com facilidade. Aquilo que não nos custa, então não tem valor para ser dado ao outro. Quando amamos alguém, nós nos empenhamos para dar o melhor que podemos, até em termos financeiros mesmo. Procuramos dar todos os recursos possíveis para dar alguma coisa que revele a nossa gratidão, o nosso amor. E ao fazer ainda dizendo, isso aqui é uma simples lembrança. Sim. O amor pode ver que há coisas para fazer para as quais a ocasião não terá uma outra oportunidade. É outra maneira de aplicarmos. Uma das tragédias da vida é que frequentemente somos movidos a fazer algo bom e não fazemos. E aí quando pretendemos fazer, é tarde demais. Não há como esperar. Talvez porque somos muito tímidos, porque vivemos na correria do dia a dia. Não há dúvida que o mundo seria muito mais belo se houvesse mais pessoas como Maria no texto, que atuou com um impulso rápido de amor a Jesus Cristo. Não calculou o preço, não calculou as circunstâncias, nem as críticas que viriam sobre ela. Simplesmente foi e adorou o Senhor. Em terceiro lugar, há coisas que são importantes e que precisam ser feitas, conforme temos no texto. Há coisas que podemos fazer em qualquer momento, mas há outras coisas que não se podem fazer, porque perderemos a vontade de fazê-la e não faremos nunca mais. É o caso aqui. Era importante aquele momento. Se Maria desperdiçasse aquele momento, ela não teria uma outra oportunidade. E assim, quantas oportunidades se nos apresentam
para revelar a nossa gratidão, o nosso compromisso com o reino de Deus, nós deixamos sempre para depois, para mais tarde, para outro dia, para uma outra ocasião, quando a agenda permitir. Grave isso. Há coisas importantes que não aguardam um tempo futuro. Ou fazemos agora, ou perderemos a vontade de fazer. Aliás, as Escrituras nos falam sobre isso, no outro contexto. Devemos fazer o bem a todos enquanto temos oportunidade. E quantas oportunidades temos apresentado sobre nós? E quantas vezes usamos dela para fazer o melhor? Para demonstrar como Maria a devoção ao Senhor. No versículo 13 é dito que onde fosse pregado em todo o mundo aquele evangelho, seria também contado o que Maria fez para a memória sua. Como aplicação, observamos que a fragrância de uma bela ação, nesse caso, durou para sempre. É o perfume que não perdeu mais a sua fragrância. Há tão poucas coisas belas que podemos trazer e marcar a que fim estamos nessa terra. E muitas vezes deixamos de fazê-la. E Maria aproveitou aquela ocasião. Por outro lado, olhando outro personagem, Judas, no texto sagrado, e mais claro nos outros evangelistas, como João e Marcos, Judas é também um aviso daqueles que fingem estar seguindo ao Senhor, mas o coração está diante de Deus. Apesar de sermos dos discípulos, de estar tão próximo de Jesus Cristo, de ter andado com Jesus Cristo por mais de 3 anos, Judas não revelou-se cristão. Quando foi testado o seu cristianismo, ele mostrou que amava muito mais o mundo do que Jesus Cristo. Porque o propósito de Judas aqui não era os pobres, mas na verdade porque ele enfiava a mão na bolsa. Judas colocava a mão no dinheiro que entrava. Também é um aviso aos que desperdiçam oportunidades na vida. A afirmação dele foi: para que esse desperdício? Perguntou Judas, quando o bálsamo caríssimo foi derramado sobre os pés de Jesus Cristo. No entanto, foi Judas quem desperdiçou a oportunidade da sua vida e precipitou-se à morte eterna. Aliás, ele é chamado por Jesus Cristo lá em João, capítulo 17, versículo 12, de filho do desperdício. Lá é filho da perdição. Literalmente é filho do desperdício. Na verdade, ele que desperdiçou. Então, quando investimos no reino de Deus, não é um desperdício. Desperdício é usar nossas forças, nossos dons, nossos talentos, nossos recursos em outras coisas que não sejam o reino de Deus. E o que foi que Judas desperdiçou tudo que julgava ter e não tinha nada. A vida de Judas, então, aqui no contexto, é um aviso para aqueles que querem seguir a Jesus Cristo. Quanto menor, quanto menos der, melhor será. Quanto mais puder reter na bolsa, melhor será. Aqui é um grande aviso. Judas perdeu tudo. Por fim, o ato de adoração desta mulher de Maria teve algumas consequências. Primeiro, a casa sentia da fragrância maravilhosa daquele bálsamo. Essa é uma grande realidade. Há sempre uma fragrância espiritual no lar onde Jesus Cristo é priorizado, no lar onde Jesus Cristo de fato é adorado. Em segundo lugar, aquele gesto também teve uma outra consequência. Ele trouxe reprovação nos discípulos. Isso mostra que mesmo ações boas podem ser mal interpretadas. E é o que acontece. A ação era boa, mas como é que eles interpretaram? Como um desperdício. Isso mostra que nós muitas vezes podemos julgar as pessoas erradas, achar que elas estão desperdiçando o seu tempo indo para a igreja, levantando-se cedo demais. Aliás, essa tem sido muitas vezes críticas que tentam fazer alguns irmãos sofrerem. É perda de tempo, é hora de dormir mais, não leva os filhos para a igreja. Como que as vozes do mundo sussurram no nosso ouvido. Mas Jesus Cristo aprovou a atitude de Maria. Então, querido, não importa o que os outros digam sobre a sua devoção, sobre o seu serviço a Jesus Cristo. Se você tem um propósito agradável, não importa as críticas. E não há dúvida, o próprio Jesus Cristo disse que o inimigo do homem estaria dentro da sua própria casa. O próprio Jesus Cristo disse que faria divisão quando ele viesse entre nora e sogra, entre pais e filhos. E essa é uma realidade. Então não tem como seguir a Jesus Cristo sendo amigo de todos. Aliás, o próprio Tiago diz: aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então servir
Com piedade, muitos títulos você pode tomar sobre si, como piedoso demais, crente demais, vive muito na igreja, doa muito para a igreja. Deixa disso. Sim, foi o que aconteceu com Maria. Mas no final das contas, quem vai dar a palavra de aprovação é aquele que recebe a adoração. Ainda que todos digam, você está se envolvendo demais com o reino, cuidando demais da igreja, vivendo demais na igreja, dedicando-se mais na igreja. Não importa, querido. Se Maria estivesse preocupada com isso, ela não faria aquele ato extravagante de amor. O fato de outros não nos entenderem e nos criticarem não deve impedir do nosso amor por Jesus Cristo. A nossa preocupação deve ser sempre com a aprovação dele. Temos a preocupação de como é que ele olha para os nossos gestos e os nossos atos. Quando Maria colocou o que tinha de melhor aos pés de Jesus Cristo, deu início ali a uma onda de bênçãos que continua chegando até nós hoje. Um exemplo de dedicação ao Senhor. Em terceiro lugar, o seu ato também ficou registrado na história, como o próprio Jesus Cristo disse. Isso deve ser contado, o que ela fez para a memória sua. Quando temos esses atos de adoração, de envolvimento com o reino de Deus, se por um lado vem aqueles que criticam, que censuram que é dedicação demais, certamente nós estamos deixando marcas na história de uma pessoa que foi dedicada, entregue ao serviço do Senhor. Em momentos quando temos cerimônias fúnebres da igreja, sempre pensamos em irmãos preciosos que passaram por nós, que estiveram entre nós. E as lembranças são, as melhores lembranças são como essa pessoa era dedicada, como ela era envolvida com o reino de Deus, como era assídua à igreja. São as marcas de crente verdadeiro. Que tipo de marca você está deixando na história? Assim como no guia diz que aquilo deveria ser registrado para a memória. O que será registrado em você? Uma pessoa dedicada, que se empenhou no reino de Deus, que deu o seu melhor para Jesus Cristo, que ofereceu o melhor para o seu mestre, ou alguém que sempre queria levar vantagem no reino e não dedicar-se a ele. Nada do que é dado a Jesus Cristo com amor é um desperdício. Isso observamos nesse ato. Jesus defendeu Maria imediatamente, porque ele protege aqueles que são seus. E não é um desperdício. E por vezes temos essa mentalidade que investir no reino é uma perda de tempo. Mais grave, à luz do texto, não é desperdício dar o melhor para o Senhor. Maria deu o que tinha de melhor pela fé, com amor, ao passo que Judas deu o que tinha de pior, com a incredulidade e ódio no coração. Assim é a base daquilo que Maria faz. O amor de Cristo constrangeu-a de tal maneira que ela não podia responder esse amor, senão da forma como vimos nesses seus casos. E esse mesmo amor que nos constrange, nos leve realmente a dedicar a nossa vida como um pleito de gratidão, como uma adoração de tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele merece de nós. Que não façamos, conforme ouvimos nas duas últimas mensagens, que não tenhamos uma atitude de dar o pior para o Senhor, mas assim como Maria, que o nosso gesto, que o nosso ato de adoração seja de fato um diferencial. Porque atitudes como aquela do povo de Israel é o que mais se vê no meio nosso, no meio do evangelicalismo brasileiro. Pessoas que querem tirar, querem usufruir do reino, mas não querem dar o seu melhor. Maria deu o seu melhor para Jesus. Por isso, ela foi lembrada e será lembrada, não por ela propriamente dita, mas a maneira como a graça opera na vida daqueles que ela transforma. Opera de uma forma tal que nos leva